Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar tulipas brancas. Mas antes, uma palavra. Em Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu tenho o risco, são 4 tulipas, um laço e algumas folhinhas. Nós vamos começar por essa tulipa aqui. Ela tá lá por trás, escondidinha, e usando o pincel número 6, aparadinho, eu vou preencher de branco essa tulipa aqui. Pronto. Essa tulipa aqui, ela tá bem simplesinha. Você viu que ela só parece um pedaço, porque o resto tá aqui, ó, por trás dessa folha. Em todas elas, eu vou usar o azul hortênsia. Eu vou fazer aqui, ó, uma manchinha com azul hortênsia. Porque a tulipa, ela é branca, só que a gente precisa de uma cor, porque senão ela vai ficar plana. A gente tem que fazer umas sombras. Vou pôr um pouquinho aqui também. Você viu que é muito pouco. Agora eu vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouquinho do rosa rose, ou rosa rosé, como você quiser. Olha, ficou todo ali. Tirei só uma sujeirinha mesmo. E eu vou passar aqui, ó, perto desse risquinho central. Vou passar um pouquinho aqui. E agora eu vou finalizar com o cinza. Cinza é mistura do branco com preto. O nome da cor é cinza mesmo. Eu vou deixar aqui, ó, um pouquinho mais escuro. Se você não tem o cinza, você pode usar o cinza lunar. Você pode usar o cinza chumbo, só que uma proporção bem pequena. Ou você pode misturar mesmo, né? Mistura um pouquinho de preto no branco. Bem pouquinho de preto, você vai ter essa tonalidade. Vou passar um pouquinho aqui, ó, pincel só sujinho. Eu não tô colocando tinta. Vou deixar aqui um pouquinho mais acentuado. E aqui também. Aqui tem que ficar escurinho, aqui tem que ficar escurinho. Agora, com o pincel só sujinho, eu vou passar bem em cima do risco. Você viu que quase não alterou. Mas é isso aí. Aquele acabamento em branco eu vou fazer depois que tiver seco. Agora, nós vamos fazer... Essa folhinha aqui, ela tá bem simples, não, essa daqui tá dobrada. Então, eu vou fazer essa folha aqui pra você ver. Aqui é só a ponta da folha, ela termina lá embaixo. Eu vou usar o verde pistache. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar um pouco aqui do lado de lá também. Agora, eu vou pegar o verde pântano. Eu vou fazer aqui do lado de lá da linha. Vou puxar ele por aqui, ó, até o final. Aqui também. Aqui ela passa por trás da flor. Vou pôr uma manchinha de pântano aqui também. Assim, ó, pelo meio. Colocando o pântano aqui atrás da flor. Pistache, fiz a transição. Meu pincel tá bem limpo, nem vou lavar. E eu já vou pegar o branco. E eu vou fazer com o branco aqui, ó, a pontinha. Deixando aquela mancha de escuro ali. Essa borda aqui, eu vou fazer uma linha. Até embaixo.
E por aqui um pouco mais de branco em cima do pistache. Aqui também vai uma sujeirinha de branco. Você viu que eu não pus tinta, eu só limpei o meu pincel ali. Agora eu vou pegar a tinta branca só de um lado. E eu vou fazer aqui um acabamento nessa folha. Ó, vou colocando o branco. Agora eu tô colocando por cima do verde pântano. Pronto. Aqui fica bem mais branco, tá pegando bastante luz. Assim. Tudo manchadinho. Pouquinho do pistache. Aqui fica branquinho. Isso. Agora, eu vou fazer essa daqui. Você já viu como eu manchei tudo, né? E essa também. Essa aqui também é uma dobra. Você vai olhar, usei as mesmas cores. Olha, terminei essa daqui e essa daqui. Você viu que eu usei as mesmas cores. E é bem fácil, ó, para você perceber a divisão das cores. Todas estão aparentes. Agora, nós vamos resolver aqui no centro, que eu tenho umas folhas aqui dobradas e os cabinhos. Me acompanhe que não vai ter erro. Primeiro, eu vou colocar o verde pântano nesse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho é a continuação daquela folha. Então, eu vou deixar ele bem escurinho. Vou passar uma pinceladinha de pistache em cima, só para dar uma disfarçada, porque meu pincel tava com um pouquinho de branco. Lavei. Agora, nós vamos resolver aqui. Eu tenho essa folha que passa por trás dessa flor e chega aqui com essa dobra. Mas antes eu tenho esse pedaço que é dessa folhinha ali. Vou colocar, sempre que tiver por trás de algo, vai ficar escuro. E eu vou usar o verde pântano. Então, aqui fiz quase todo o contorno com verde pântano, vou terminar preenchendo com o pistache. Já vou deixando assim essas linhas, a ranhura, não vou misturar total. Ó, ranhura, nesse sentido, tá? E agora eu vou pôr um pouquinho só do branco em cima dessa ranhura, só para fazer uns pontinhos de luz aqui. Só no centro. Lavei o pincel e agora eu tenho aqui, isso tá por trás, então não vou mexer agora. Eu tenho esse aqui que é um cabinho que tá vindo lá de cima, ó, ele vem dali e passa por aqui. Aqui outro cabinho, eu tenho aqui outro cabinho e esse pedaço aqui é uma dobra daquela folha que foi a primeira que a gente fez. Essa parte, ela tá arrematando tudo. A tulipa tem assim umas folhas que saem umas de dentro da outra. E lá de dentro sai o cabinho da flor. Eu vou fazer esse cabinho. Todos os outros vão ser iguais. Eu vou preencher com o pistache. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pântano e eu vou passar do lado direito, escurecendo um pouquinho esse pistache. Escureço aqui embaixo da flor, escureço aqui embaixo da flor, dessa outra flor. Aqui embaixo da folha. Você viu que sobrou bem pouco espaço pra gente iluminar. Mas eu vou iluminar com um pouquinho do branco, ó. Passando na beiradinha. E pode deixar essa linha. Agora, esta folha, eu começo aqui por dentro. Ela tá bem dobrada. Verde pântano. Aqui por trás da tulipa. Vou puxar só um pouquinho assim. Eu tenho uma linha central, que é escura também.
pode limpar teu pincel assim pra cima, ó. A fita passou por cima da folha, então eu vou ter esse espaço aqui com um pouquinho do pântano também. Vou preencher aqui o restante com verde pistache. Coloquei a tinta, agora eu vou arranhando, levando o pistache para cima do pântano, mas sem cobrir o pântano. Esse pedaço aqui da base, não lavei meu pincel, eu vou continuar com o pistache aqui, ó. Quase todo. Um pouquinho só do pântano aqui e aqui. Definindo aqui esse pedacinho que a fita tá por cima. Mistura. E agora, pincel quase limpo, eu já vou pegar o branco. Um pouquinho de branco só de um lado. Eu vou colocar uma pincelada aqui, bem aqui, ó, 2 pinceladas. E vou puxar. Eu não vou começar daqui, eu começo daqui, porque eu tenho espaço para trabalhar com essa tinta. Eu vou espalhando, ela vai sumindo, aqui fica bem branco e aqui já não fica tão branco. Vou trazer essa linha bem no meio aqui, ó, desse espaço. Aqui ela sumiu. Mais uma pincelada de branco bem gorda e vou puxar aqui, deixando também esse arranhado. E agora aqui, aquela pincelada grande de branco, venho até morrer aqui. Não trouxe branco muito forte aqui, o branco acentuado fica nessa área. Venho sumindo, e aí nós temos a folha dobrada. Lavo meu pincel e agora vamos resolver esse pedaço aqui. Isso é um cabinho que tá indo pra lá. Eu tenho isso e isso de folha. E aqui eu tenho uma dobra. Vou colocar o verde pântano aqui embaixo da flor. Vou colocar o verde pântano aqui, ó, do lado do cabinho, embaixo do cabinho. Na parte da dobra. Você viu que aqui já vai ficar bem escurinho. É um espaço que tá lá na entranha. Um pouquinho do pistache no centro. Nunca trabalha atravessado, tá? Trabalha sempre com o pincel no comprimento da folha. Esse pedaço aqui também começa com o verde pântano. Perto do lacinho. Aqui, ó, atrás do cabinho. Puxo um pouquinho aqui. Pincel limpo praticamente, coloco o pistache para fazer a dobrinha. O pistache sai daqui e atravessa. Agora aqui também eu vou ter uma pincelada bem generosa de branco. Nessa parte, não comece aqui e nem aqui, comece aqui. Coloca o branco. Aí, vai puxando pra cá, fazendo movimento, e pra cá, fazendo movimento assim, ó, gordinho. E deixa assim, arranhado. Posso até pôr uns 2, 3 risquinhos aqui no meio. Aí, agora eu vou terminar os cabinhos. Terminei aqui, ó, os cabinhos. Viu que a gente tem sobreposição, quem fica embaixo fica mais escurinho. Aqui, esse cabinho, eu preenchi de pistache, coloquei um pouquinho do verde pântano aqui e passei o branco dos dois lados. Agora, nós vamos voltar às tulipas, vou fazer a outra tulipa que está fechada. Vou preencher de branco primeiro e já mostro colocando as sombras.
Agora que eu preenchi de branco, há um detalhe. Para fazer os cabinhos, eu usei um pincelzinho número 2. E é com esse que eu vou fazer aqui também os detalhes da tulipa. Cinza. Começo com o cinza aqui. Quero definir a parte da sombra dessa tulipa. Ela tá encostada na outra. Vou definir com o cinza. Outra coisa, aqui eu tenho uma dobra. Essa pétala fez uma dobra. Então, já vou colocar o escurinho aqui, ó. Agora, eu tenho essa linha no meio. Eu vou passar um pouquinho do cinza bem em cima da linha. Nem juntei, viu? Coloquei um pedacinho ali, um pedacinho aqui. Eu tenho essa pétala aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Uma tá escondida, não sei onde. Essa pétala aqui, ó, ela tá por trás, só aparece um pedacinho. Eu vou colocar um pouquinho do cinza, assim. Depois, eu tenho aqui, ó, um pedacinho de uma pétala que tá lá atrás. Depois, eu tenho aqui outro pedacinho de outra pétala que tá lá atrás. Eu tô definindo tudo com cinza, porque eu acho que vai ficar mais fácil para você conseguir entender e me acompanhar. Eu tenho aqui, essa pétala veio e virou para lá. E eu tenho aqui, ó, no meio, um risquinho de sombra, que ela tem uma profundidade aqui, ó, no meio da pétala. E agora, essa pétala ficou por cima daquela, vou colocar um pouquinho aqui também de cinza. Pronto, toda definida. Lavo meu pincel, vou colocar um pouquinho do azul aqui nessa área. Vou colocar aqui também. Agora eu vou lavar o meu pincel e achar um lugarzinho para colocar um pouquinho de rosa. Acho que eu vou colocar aqui, ó. E um pouquinho aqui. Essa coloração não é para aparecer, tá? É bem discreto. Pronto, agora eu vou preencher a outra tulipa, esta aqui, com o branco também. Você percebeu que quando a cor que a gente vai usar de fundo é clara, você pode passar sem medo por cima do risco que ele vai aparecer. É por isso que eu preencho inteiro. Porque se a gente estivesse trabalhando com uma cor escura que cobrisse o risco, aí a gente ia fazer pedacinho por pedacinho. E quando você tá passando assim o branco, você não deve esfregar muito em cima dos riscos, porque senão você lava. Aí o risco vai sumir mesmo. Mas passe o pincel bem de leve, só espalhando a tinta. Agora, com o pincelzinho número 2, eu vou pegar o cinza e vou fazer também aqui, ó, as sombras. Bem fácil, toda a área que tiver por trás vai ficar mais escurinho. Aqui eu tenho uma sombra, aqui eu tenho outra, aqui tenho outra, aqui tenho sombra da dobrinha. Não é para passar uma linha. Você vai, ó, passei a linha. Agora, eu tenho que esfumaçar pro lado que tá por baixo. Ó, passei a linha. Agora, eu vou esfumaçar para cima, porque essa pétala tá por cima das outras. Essa daqui, ela tá dobrada desse lado e só tem uma beirada aqui. Então, vou puxar um pouquinho pelo meio. Essa tem a mesma situação
aqui, tem essa pétala aqui, eu fiz uma outra aqui. A gente põe ali um pouquinho de sombra. Aqui temos um escurinho. Agora, essa pétala maior, ó, tenho essa linha bem curva. Isso vai dar um movimento na pétala. Tenho essa outra aqui por cima. Aqui, ó, onde tem esse fundinho, eu vou deixar um pouquinho mais de sombra. Assim, dos dois lados. Meio manchinha mesmo. A tulipa tá bem definida. Agora, eu vou usar um pouquinho do azul. Vou começar colocando um pouquinho nessa. Um pouquinho aqui. Nessa aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui. E nessa um pouquinho aqui. Só para constar. Agora, vou achar uns lugares para pôr um pouquinho de rosa. Vou começar aqui. Um pouquinho aqui. Parte de baixo. Aqui, ó. Pois aqui, vou pôr um pouquinho aqui, ó, nessa dobrinha. Um pouquinho aqui nessa dobrinha também. E um pouquinho aqui. Lavei o meu pincel, porque aqui ficou muito forte. Então, eu vou passar um pouquinho o pincel em cima. Lembrando que aqui ainda vai um acabamento de branco. Agora, eu vou preencher a outra tulipa. Preencho com o pincel número 6, trabalho as sombras com o pincel número 2. Essa tulipa aqui tá aberta e a gente tá vendo aqui o miolinho. Então, eu vou começar com uma pinceladinha de verde pistache, bem aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um pistilo, outro aqui e outro aqui. Bem aqui, eu vou colocar um pouquinho do verde pistache, vou dar uma puxadinha pra cima. Só pra gente não colocar muito cinza ali. Agora, eu vou definir a flor com um pouquinho do cinza. Eu vou começar por essa daqui, que eu vou deixar por trás. Crescer um pouquinho do cinza aqui. Agora, esta aqui. Eu tenho uma dobrinha, então, eu vou começar definindo a dobrinha. Aí, eu vou puxar aqui pelo meio um pouquinho do cinza. E aqui. E aqui. A próxima. Vamos colocar um pouquinho do cinza aqui e aqui, ó. Limpei o pincel aqui, porque eu quero fazer como se tivesse um fundinho. Elas têm, assim, uma linha no centro, que faz um pouquinho de sombra. Então, já coloquei ali, essa daqui e aqui, ó. Essa daqui ficaria assim. Esta aqui eu vou deixar um pouquinho mais escura. A linha tá aqui. Aqui, ó, um pouquinho mais escuro, porque ela tá por trás. E aqui também preciso de um pouquinho de sombra de cinza. Essa eu vou pôr aqui, ó. Um pouquinho do cinza. Você vai me acompanhando. Você vai ver como vai dar certo. Agora, essa aqui da frente, eu não vou colocar cinza aqui embaixo, nem ali em cima. Então, eu tenho aqui a linha central. Depois, vou pôr um pouquinho do cinza assim, ó. Bem no meio. Puxando pra cima e pra baixo. Agora, vamos dar uma coloridinha. Primeiro com azul. Eu vou fazer um pouquinho do azul aqui nessa pétala. Nessa, eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, junto com o cinza.
Nessa também eu vou colocar aqui junto com o cinza. Afinal, as cores aqui também são sombras. Nessa daqui eu vou colocar aqui, um pouquinho aqui. Nesta, um pouquinho aqui. E nesta, um pouquinho aqui, ó, grudado no cinza, mas na parte de baixo. Pronto, azul, agora um pouquinho do rosa. Pincel somente sujinho. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui desse lado que não tem nada. E aqui um pouquinho aqui. Lavo meu pincel de novo. E agora eu vou colocar os pistilos. Uma pinceladinha de amarelo ouro. Aqui. 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 E aqui só um pedacinho que tá aparecendo. Deixamos para definir depois de seco. E agora eu vou preencher o laço. Vou preencher o laço inteiro com o branco. Se você é um pouquinho mais lenta e precisa olhar olhar e conferir onde está a sombra, então eu te aconselho a fazer só uma metade, depois fazer a outra metade. Vou começar por essa perna aqui. Azul primeiro. Eu dei uma experimentadinha na cor aqui já. Então, azul aqui nessa pontinha. Azul aqui, onde está por trás. E vou puxar um pouco aqui, ó. Pelo meio. Aqui. Fundinho, escurinho. Depois, aqui eu tenho outra dobra. Vou puxar um pouquinho aqui pelo meio também. E bem nessa parte aqui, eu vou fazer assim, ó, uma sombra para os dois lados. Mais um pouquinho. Toda essa área aqui, ó, as duas perninhas estão por trás. E depois separando essa dessa aqui, ó. Aí, o azul tá pronto. Agora, nós vamos fazer essa perna aqui. Um pouco do azul aqui na pontinha. Dou uma disfarçada. Aqui eu tenho a dobrinha, por baixo sempre vai escurinho. Aqui também escurinho. E um pouquinho aqui, ó. Agora eu tenho essa perna. Dobrinha. Do lado de cá tenho outra dobrinha. Aqui eu tenho uma sobreposição. Aqui eu tenho a fita que amarrou, então essa parte ficou por dentro. Esse pedação aqui, eu vou deixar branco e eu vou puxar pelo meio para fazer uma dobra, ó. E agora aqui o nó. Tenho dois espaços. Tem um risco, eu vou colocar uma sombra aqui, ó, para trás. E aqui eu vou pôr uma manchinha bem no meio. Lavo meu pincel e com o cinza eu vou acentuar todas as dobrinhas. O cinza, ele não vai cobrir o azul. Ele vai marcar a linha, olha só. Ele vai realçar um pouquinho mais. Viu como ele vai funcionar? Vou fazer todas as partes em cinza e já te mostro. Olha como ficou o laço. Todas as áreas em cinza realçadas. E agora nós vamos esperar secar para fazer o fundo molhado. Olha, secou totalmente. Eu vou borrifar um pouquinho de água toda a volta do trabalho, só para facilitar um pouquinho a aderência da cor. Eu vou colocar bem pouquinho. Vou usar o mesmo pincel, o número 6.
Eu vou começar com o azul hortênsia, ó, tiro o excesso e eu vou colocar aqui, ó, no centro. Olha como é pouquíssima tinta. Não vai sair pra fora. É só aqui nas entranhas, no cantinho. Aqui. Vou encher esse espaço, vou vazar um pouquinho. E perceba, quando vaza um pouquinho, do lado de dentro tem que estar a mesma intensidade da cor. Não pode ficar fraquinho de um lado e muito escuro do outro. Não vou trazer até o final. Só mais ou menos até aqui, ó. Vou usar ainda um pouquinho desse azul aqui nesse cantinho. Aqui dentro. E um pouquinho ainda aqui. Você viu que eu nem cheguei ali, ó. Terminei por aqui. Agora eu vou lavar bem o meu pincel. E eu vou pegar uma pinceladinha do rosa. Rosa rose ou rosé, como queira. Bem pouquinho também. E eu vou colocar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, ó, junto com esse azul, só vazando um pouquinho para dar uma tonalidade diferente. Um pouquinho aqui também, junto com esse azul. Lavo de novo o pincel. Agora eu vou pegar o verde pistache. Sempre você deve limpar muito bem o seu pincel. O verde pistache eu vou colocar nessa área aqui de cima. Vai ficar um pouquinho amarelado. Porque eu tô trabalhando com uma quantidade bem pouca. E só mesmo para dar um toque de cor diferente. Ó, nem saiu muito, não ficou uma roda. Ó, nada de tinta no pincel, tá vendo? Eu insisto nisso. Tenha certeza de que tem muito pouca tinta. Trago um pouquinho do pistache aqui. E agora, por último, o cinza. Com o cinza, eu já vou dar vou deixar um pouquinho mais forte. Ó, eu vou colocar todos os lados direitos. Ó, embaixo da fita. Embaixo do lado de cá. Não preenchi aqui inteiro. Aqui, ó. Embaixo da fita. Aqui também. Sempre começando do cantinho, tá? Porque senão você corre o risco de colocar muita tinta aqui embaixo e não é pra pôr. Atrás dos galinhos. Eu tô deixando quase uma linha mesmo. Cantinho, vou deixar esse cantinho aqui também um pouquinho de sombra. Um pouquinho aqui, ó, embaixo dessa tulipa. Agora, esse cantinho. Aqui, ó, a sombra atrás e por baixo. Atrás e por baixo. Aqui também um pouquinho. Aqui também um pouquinho. Eu tô colocando sempre pro lado direito. Aqui, ó, eu vou deixar essa parte sombreada. Essa vai um pouquinho aqui por baixo. Cantinho. E um pouquinho aqui. Também nesse cantinho. Mais um pouquinho aqui. Escurecendo o cantinho, mas você viu que aqui sobrou um pedacinho de azul. Ó, sempre por trás. E agora,
Se você molhou muito, então você espera secar. Se o meu tá, ó, tá saindo nada de água, já não tá úmido mais. Agora eu vou fazer a luz seca desse trabalho. Com a tinta branca e um pincelzinho número 6, velhinho, gastinho, eu vou colocar a luz. Como eu tenho uma base coloridinha ali, esse branco, ele vai aparecer bem. Eu vou realçar as linhas quando tiver. Aqui, por exemplo, é uma dobrinha. Eu vou trabalhar com o pincel assim, ó. Deixando bem branquinho a parte da dobrinha. Aqui também. Pronto, essa daqui. Agora, nós vamos para outra. Aqui nós temos essa por baixo, então eu começo por ela. Eu tenho uma linha aqui. Aqui, ó, tenho outra, que é a beiradinha da pétala. A borda, assim, as beiradinhas sempre vão ficar mais branquinhas aqui. Então, a gente pode ir fazendo, assim, esse contorninho. Vou fazer aqui embaixo. Suavizar um pouco essa linha do meio que ficou forte. Um pedacinho de luz aqui. E agora, aqui, ó, essa pincelada é bem importante. Que é uma pétala que foi e ficou em cima da outra parte da tulipa. Aqui eu vou colocar também algumas ranhuras, assim, pro lado, deixando sem misturar muito, vai ficar meio marcadinha a linha. Agora, essa outra, vou começar por aqui. Depois aqui a dobrinha. Aí, lá em cima, a dobrinha. As beiradinhas, as bordas. Esta eu tenho por cima daquela. Aqui eu tenho a dobrinha. Você pode ir vindo, colocando a tinta na área branca, invadindo a área de sombra. Isso vai suavizar, tá vendo? Vai ficar mais definido. Agora, esta aqui maior. Aqui já tinha colocado um pouco do cinza para fazer uma base mais escura. Agora, a gente pode colocar o branco que vai aparecer bem. E dá bastante diferença quando a gente faz essa luz com o material já seco. Aqui, ó, essa pétala, ela começa aqui. Então, vou fazer uma linha aqui com o branco. Aí, fechou. Agora, aqui, a outra. A mesma coisa. Vou fazendo todas as linhas, limpando o pincel pra cima da sombra, marcando as dobrinhas. Quem tá por cima. Evita fazer uma coisa muito redonda. Redondo que eu quero dizer é aquela linha reta. Não, ela tem assim, ó, uns redondinhos, não é uma coisa muito reta. Pelo menos essa tulipa que eu vi para fazer o desenho, ela não era assim tão lisa na borda. A tulipa aberta totalmente, ela é uma flor assim bem sem graça. Ela fechada que é mais charmosa. Aqui eu coloquei uma meio aberta. Isso aqui não é uma dobra.
Coloquei uma meio aberta só para mostrar ali o miolinho, que eu acho bonitinho. Mas não... Ela aberta inteira, ela vira as pétalazinhas para baixo. E fica bem pobre, uma florzinha pobre de detalhes. Essa aqui é uma pétala só. Que tá na frente das outras e aqui do miolinho. Prontinho, agora o laço, eu vou fazer a mesma coisa. Laço, realçando também todas as partes brancas. Aqui eu tenho uma área mais escura, eu vou usar o meu pincel 0 para fazer aqui, ó, uma linha, porque é o outro lado desse pedacinho aqui. Aqui eu tenho outra linha e aqui a outra linha. Às vezes com pincel 0 é mais fácil de fazer esses detalhezinhos. Aqui, ó, é essa parte que passou por cima. Olha quando já tá realçado o branco, como fica diferente da outra parte que ainda não está. Aqui também vou usar o branco para fazer aqui, ó, a continuação da linha, um contorno. Vou terminar esse outro lado da mesma forma, seguindo a orientação que eu já tenho ali na pintura, que é o espaço branco. Trabalho finalizado. O risco vocês encontram na minha página, gratuitamente, www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado. E hoje nós temos beijinho mais que especial. Ao fundo vocês veem a Gabriela, a filha. Do lado esquerdo, Márcia, a mãe, e do lado direito, Lola, a avó. São 3 gerações que se reúnem uma vez por semana para pintar. Elas moram em Marília, São Paulo. A mãe, Márcia, achou o canal Sonalu Pinturas pesquisando no Google. Começaram a pintar na pandemia. Tudo que elas sabem sobre pintura, aprenderam comigo. E os dotes da família não param por aí. A Gabi tem um canal de culinária, Cozinha da Gabi, com receitas deliciosas. Você pode conferir e usufruir. Gabi, Márcia e Lola, foi muito bom receber o depoimento de vocês. Com certeza, isso é inspiração para todos nós. Hoje são 3 beijos, cada um mais especial que o outro. E o desejo é que as pinturas da quinta-feira rendam muitos momentos agradáveis. Beijinhos! 1, 2, 3.